Olá, bem-vindos a mais um episódio do Mil e Um Crimes. E hoje eu estou aqui com a Jéssica. Oi, pessoal, como vocês estão? Gente, hoje a Bruna não vai gravar, como vocês sabem, ela está se recuperando da cirurgia de endometriose dela. Está tudo bem, ela está ótima, mas aí ela tirou essa semaninha de férias pela primeira vez em 4 anos de podcast, que ela Finalmente. não grava. Tava na hora, né, dela dar uma descansada. E é isso, acho que... Tem algum recadinho, Jéssica? Não, gente, por enquanto nenhum recadinho, só de sempre. Lembrem dos nossos apoios, né? Lembrem do Cartas e a gente também tem o Padrim. E é isso, galera. Se quiser mandar uma carta também. Mandar carta, mandar coisa pelo iFood. Exato. Tem uma modalidade no iFood, gente, que é pra vocês mandarem presente pras pessoas aqui no card. Se quiserem mandar porra... Gente, só queria lembrar vocês que eu falei isso no episódio passado, mas o Cara Unicórnio, que é o quadrinho do meu amigo Adriá, já está lá no Catarse, no ar, para quem quiser apoiar. Ele é um autor LGBTQ e a mais, né? Já falei até o quê, né? Vamos falar tudo também. Termina logo. E é isso. Aí, quem quiser tá lá, eu vou deixar o link também no episódio aqui, no post. E vamos de episódio, então. Vamos lá. Daria Nicola. Vamos lá, gente. Primeiramente, é uma mina russa, né? Então... Hoje a gente vai assassinar o idioma um pouco. Exatamente. Quem sabe russo, só lamento. Vai sangrar seu ouvido aí. Daria Nikolaeva Saltykova nasceu em 11 de março de 1730, durante o Império Russo. Em uma ela nasceu rica, né? Pertencendo à nobreza pilar de Moscou. Seu pai era Nikolai Avitomovich Ivanov. Avitomovich. Ah, é isso. É o Nikolai. É o grande Nikolai. E sua mãe, Ana Inoviva Davidova. Ivanovna. Isso. Davidova. Ela casou com outro nobre, o Gleb Alexeyevich Saltykov, tendo 2 filhos, Theodore e Nicholas. Não era descrita por nada especial, só parecia sombria na maior parte do tempo. Não fala comigo não, menor, eu tô sombrio hoje. Não, anos de 1700 eu acho que todo mundo é meio sombrio. Isso é verdade, né? Em 1755, aos 25 anos, Daria ficou viúva. A mãe e a avó do seu marido moravam em um convento, então a Daria Nikolaevna se tornou a única proprietária de uma grande fortuna. Ela herdou uma propriedade grande de alto valor, onde vivia com seus 2 filhos pequenos e um grande número de servos, se tornando a viúva mais rica de Moscou. Inclusive, se eu tiver algum parente aí que queira deixar uma herança, por favor, gente, não se esqueçam, viu? Pode mandar uma DM. Ai, gente, pior que eu nem tenho essa esperança. Nem eu. Na verdade, eu tenho uma tia que ela casou com... Não é uma tia, é tipo assim, uma agregada, sabe? Ela casou com um príncipe suíço, sei lá, um negócio assim. Meu Deus. Tipo assim, ela foi pra estudar, né, em Paris, e aí ela deu o golpe. Zoeira, ela conheceu um rapaz e se apaixonou. E este rapaz era nada menos que Albert Einstein. Tô zoando. Ai, mas aí se ela não tiver filho e morrer... Ela tem, amiga, vários. Ai, que desgraça. Ela meteu vários bonecos. Mas tá certa, né? Mas tá certa, né? Errada não tá. Exato, faria o mesmo. Errada não tá. Bom, os seus 2 filhos, né? Os filhos da Daria, o Theodore e o Nicholas, eles seguiam a trajetória do pai e eles estavam inscritos no serviço militar nos regimentos de guardas da capital. Diante da sociedade russa, ela ainda era uma mulher que seguia as normas e era muito piedosa. Quase todos os anos, ela fazia uma viagem em peregrinação a algum santuário ortodoxo. Às vezes, ela ia para longas distâncias durante essas viagens
Mas a Dária, ela fazia doações muito generosas à igreja e distribuía esmolas. Gente boa, né? Gente boa, né? Rico é sempre legal, né? Rica. Bacana, bacana. Da Rico é esmola. sempre legal. Da esmola, pô, bacana. Dá dinheiro pra igreja. Essencial pra você ser uma É pessoa bacana. importante, né? Da herança de seu marido, ela recebeu a posse total de cerca de 600 camponeses em propriedades localizadas na província de Moscou, Vológuida e Kostroma. E aquele lance, né, gente? Tipo, de que camponeses ou empregados e tudo mais eram muito vistos como objetos, Eram né? posses, né? Não era Eram gente. posses, exato, né? Não meio que não compara tanto com a questão escravocrata, mas é meio que isso, É. 1700, né? Trabalhar até morrer. Não que seja diferente hoje, né? Mas tá. Até hoje ninguém sabe ao certo quanto exatamente a série de crimes começou e qual foi o momento crucial para ela. Mas existe uma teoria que vem após um relacionamento mal sucedido, né? Ou seja, bateu a bad, só que ela agiu de maneira diferente. Podia ter tomado um sorvete, né? Não tinha uma Marília Mendonça. Não tinha uma Marília Mendonça ali pra sofrer. Pra sofrer, pra chorar. Um dia, Saltikova conheceu um jovem muito bonito, Nikolai Tyutchev. Isso. Nikolai. Nikolai. Homem bonito é um problema. Feios também, então é isso. É isso. Pensei nisso também. Homens, né? Como ela estava ficando mais velha e estava muito solitária, o caso com ele levantou um pouco seu ânimo e se tornou um ponto interessante de sua vida, né? Porque aquele lance, né? Viúva, aquela previsão de que se você já tem, sei lá, 30 anos, idosa. Idosa. Idosa, então é isso. Ela logo soube que Tio Tev teve um caso de amor com uma jovem e que ele se casou secretamente na igreja, ou seja, casou secretamente, mas queria pegar a coroa rica, né? A véia da lancha. A véia da lancha. Em fúria cega, Saltikova quase matou seu amante infiel. Tio Tev e sua esposa escaparam para a propriedade de seus parentes em Moscou e logo fugiram da região. Por vingança, Saltikova queria matar o casal, mas a oportunidade não conseguiu. Ou seja, tipo, né, bem louca. Ela tava na maldade. Tava na maldade, já. E aí, nesse momento, foi quando ela começou a descarregar a sua raiva em seus servos, principalmente nas mulheres. Ela odiava todos eles, e quanto mais jovens eles eram, mais ela os odiava. E ela os tratava como rivais, principalmente as mulheres, né? Uhum. E ela não dava nenhuma trégua aos seus inimigos, que ela enxergava como inimigos, né? Tipo, ela via aquela galera e falava, não, é uma galera jovem, essas mulheres, principalmente. E essas mortes, né, que ela eram justificadas como punições. No começo, ela jogava lenha em suas servas quando ela não gostava do jeito que elas limpavam a casa, por exemplo. E a principal razão para as punições era o descuido na hora de esfregar ou lavar roupa. No início das agressões, ela teria golpeado uma camponesa culpada porque ela deixou um objeto cair embaixo do braço, debaixo do braço, quando ela cuidava das terras. E aí, totalmente desproporcional, não que exista um castigo proporcional, né? Mas a camponesa foi açoitada até a morte. A Dária, ela poderia encharcar a vítima com água fervente ou chamuscar o seu cabelo. As vítimas passavam fome e eram amarradas nuas no frio, e lembrando, no frio da Rússia. Exatamente, onde Hitler chora e a mãe não vê. Ela torturou crianças e mulheres grávidas até a morte, espancando-os, quebrando seus ossos, jogando para fora de casas nus na geada, derramando água fervente em seus corpos e muitas outras torturas cruéis e sangrentas. Ela não tinha hábito de matar homens, apenas 3 acidentalmente, embora os torturasse de maneira diferente. Ela matou aqueles que eles amavam. Um de seus servos perdeu uma a uma 3 de suas esposas, ou seja, tipo, ela não matava os homens, mas usava as mulheres em volta da vida dele pra ser como uma tortura. Ou seja, torturava psicologicamente de alguma maneira e torturava fisicamente essas mulheres.
Dentre suas torturas, as que ela mais praticava era queimar o cabelo, deixar a pessoa trabalhar no frio, derramar sobre a cabeça água quente, chicotear em temperatura geada, porque dói mais, né? Uhum. Quando você está no frio. Arrancar as orelhas com alicate brilhante, agressão a mulheres grávidas com chutes na barriga. Além Nossa. disso, Daria chegou a ser suspeita de canibalismo, mas isso não tem confirmação em lugar nenhum. É mais quase uma lenda. Tipo Bathory, sabe? Uhum, Jogando sangue na banheira, sabe? Então não tem nenhuma comprovação em si. uhum. Ela cometeu a maioria dos seus atos nessa cidade que chamava Troiskoj, perto da cidade de Podolsky, ao sul de Moscou. Levaram vários anos até que a série de assassinatos se tornasse pública. No início, houveram rumores ruins nas aldeias vizinhas sobre uma senhora de propriedade terrivelmente brutal nos arredores. Então ela começou a ficar conhecida por, tipo assim, ó, ali tem uma senhora mesmo que é muito cruel, né? E os Sim, boatos se comprovavam com o surgimento de cadáveres. Os empregados de Dária e a própria tentavam convencer a todos que as camponesas mortas eram sempre mortes naturais, né, ou acidentais. Só que mais tarde começou a ser notado que os cadáveres tinham sido cruelmente mutilados. Mas isso não fez com que as atrocidades parassem rapidamente de maneira alguma. Alguns poucos fazendeiros que se atreviam a falar né, da Dária para as autoridades fracassaram por causa da polícia corrupta e porque ela era a viúva mais rica de Moscou, gente. sim, poderosíssima. Exato. E denúncias vindas de servos foram ignoradas ou resultavam em punição para essas pessoas que estavam se queixando. A Dária, por ser de família nobre e tradicional, era muito bem relacionada com aqueles que estavam no poder na corte real e com a nobreza russa, né? Sim. É, né, gente? Coisa que não muda desde 1700. É o lance do poder falar mais, né? Dinheiro falar mais, enfim. Cada uma das denúncias citou exemplos específicos de espancamentos e subsequentes mortes de servos. Formalmente, todas as denúncias apresentadas foram devidamente analisadas, mas nunca resultaram na acusação da Dária, ou seja, constava, né, na documentação da polícia, mas nunca deu em nada. O destino dos denunciantes foi doloroso. A polícia os devolvia para a Dária, ou seja, tipo, Nossa, que ótimo, né? A que mulher devia bacana. estar maluca, né? Ficar revoltada e matar eles Sim. com mais crueldade, né? Onde foram seguidos por estrita recuperação, entre aspas, né? Ou Uhum. julgados por calúnia. Neste último caso, né, que quando eles eram julgados por calúnia, os denunciantes foram enviados para trabalhos forçados na Sibéria, né? Nossa, Ou seja, tranquilo. tipo, a pessoa vai lá, vai denunciar que tá tendo morte ali e vai. É calunioso, então você vai trabalhar forçadamente na Sibéria. Como os muitos proprietários de terras daquela época, Daria Saltikova tinha suas próprias prisões com câmeras de tortura, decks, algemas e cadeiras, né? Cadeiras seria tipo aquelas cadeiras de tortura. Uhum. E aí também uma coisa que é importante é que assim, Daria é uma grande cuzona, mas Daria também fazia o que os outros faziam. Não é como só se ela fizesse isso na época, né? Ela não era a Com os servos. diferentona, né? Exato. É. Não é como se, ai, não, todo mundo tratasse os servos muito bem, muito fofinho, muito cute. Não, né? Era super tratado de maneira violenta. No verão de 1762, os servos camponeses Kasaki Veli Martinov e Ermolai Ilin, este último, que foi o cara que perdeu 3 esposas espancadas até a morte, né, por ordem da Dária, fugiram da propriedade de São Petersburgo, onde acabaram levando a petição à Imperatriz Catarina. Que aí eles foram diretamente à Imperatriz Catarina, porque senão não ia dar. A Imperatriz ordenou que o Colégio de Justiça, né, que é basicamente onde ficava O tribunal, concentrado, tribunal de lá, é tipo iniciasse um uma. ministério, assim, da justiça, né? E tipo, lá que aconteciam investigações, apurações mais Uhum. profundas. Eles iniciassem uma investigação sobre a tortura e assassinato. Catarina decidiu julgar a Dária publicamente a fim de promover a iniciativa de legalidade da imperatriz. Dária foi presa em 1762. Porque o que acontece? A Catarina estava entrando
na época, pra ser imperatriz, né. Então ela queria mostrar que ela tinha um poder ali. Então Uhum. foi uma oportunidade, né, dela mostrar que tipo: "Poxa, nem a mulher mais rica daqui vai escapar da minha mão". É, ela queria dar aquele gostinho, né. Só uma correção, é a Catarina II, não a Catarina, aquelas, Ah, né. sim, sim. A maioria das vítimas e testemunhas sobreviventes tinha medo de depor. O Stepan Volkov foi o investigador que permitiu que uma ação prosseguisse. Rapidamente, os investigadores do Colégio de Justiça de Moscou se convenceram de que Daria estava obstruindo a justiça. Enquanto essa mulher permanecesse à solta e controlasse a vida dos seus escravizados, os investigadores não podiam contar com a total franqueza das testemunhas. Os servos de Daria, temendo a volta da patroa, disseram diretamente a Volkov e Tsianov, que é um outro investigador, que não poderia haver justiça contra ela. E com base nisso, recusaram-se a ajudar na investigação. Esse era o nível de medo dos servos, né? Porque foram anos, tipo, quem vai De denunciar tentando, quem vai tipo, denunciar tá preso ou tá indo lá pra onde mesmo? pra Sibéria. Pra Sibéria, sabe, fazer Não, e trabalho ao mesmo forçado. tempo, tipo assim, você é um servo dessa mulher e você já tentou denunciar, já viu o que acontece com quem denuncia, e ao mesmo tempo você vê a pilha de corpos aumentando, né? E nada É, acontecendo com ela. exato. Mesmo assim, a Daria foi detida por 6 anos até 1768, enquanto as autoridades conduziam uma investigação meticulosa. Ela não era vista como louca ou doente porque ela não se mostrava arrependida dos seus atos terríveis. Mesmo o padre, cuja missão era fazê-la confessar os seus assassinatos, não conseguiu fazer com que ela falasse. Ela tinha certeza absoluta de que escaparia da punição. Igual a família Bolsonaro. Zoeira! Oi? Ela ficou 6 anos ali suave, tipo: "Ai, vocês podem investigar aí que Vai lá. vai achar nada", sabe. Durante o primeiro ano, né, até novembro de 1763, os investigadores estudaram os livros de contas presos em Saltikova e interrogaram testemunhas. Numerosos servos do proprietário de terra, né, ou seja, da Catarina, que moravam em sua casa em Moscou, na rua Kustekaya, né, foram entrevistados. Seus servos das propriedades de Troitsky, perto de Moscou, e Voskino foram interrogados. Os estudos dos livros de contabilidade permitiu que os investigadores determinassem com bastante precisão o círculo de funcionários do governo de Moscou que mantinha relações calorosas com Daria Saltikova e recebia vários tipos de presentes dela, né? Ou seja, por isso que ela estava suave. Além disso, foi possível rastrear o movimento de servos nas posses da proprietária, quem e para quem vendia, quem ia trabalhar em ofício, quem morria, quem se inscrevia nos quadros dos servidores. Nessas investigações, perceberam até onde ia a manipulação de poder de Daria. Em primeiro lugar, a porcentagem de servos oficialmente falecidos parecia bastante suspeita para os investigadores, e a taxa de mortalidade entre as mulheres superava em muito a taxa de mortalidade entre os homens, que não tinha nenhuma explicação para isso, nenhuma explicação lógica. Desde o início, as mortes de algumas pessoas foram apresentadas como consequências de um crime que, no entanto, ninguém pensou em investigar. Assim, por exemplo, em novembro de 1759, o corpo falecido do servo Chrysanth Andriy foi apresentado à Ordem dos Detetives da cidade de Moscou com lesões corporais visíveis a olho nu. A investigação de sua morte foi realizada por funcionários da Ordem com violações óbvias e grosseiras na execução de documentos. Por exemplo, documentos datados anteriormente se referiam a documentos com datas posteriores, o que indicava falsificação. Ou seja, estava tudo bagunçado, ela não estava nem tomando conta, ela simplesmente anotava ali num livrinho, ó, morreu aqui, morreu ali. E se alguém pedisse para prestar alguma conta, ela jogava ali qualquer papel, porque realmente ela tinha muito costa quente, Isso né, daí, mesmo. por exemplo, esses documentos eram dos funcionários da ordem, ou seja, era funcionário Uhum. público que estava fazendo esses documentos, sabe. É, Então, tipo, exato. o poder ela já tinha. Foi investigado também os crimes que aconteceram em sua casa em Seretenka e em Moscou.
Mais de 130 pessoas foram interrogadas sozinhas. Entre os crimes relatados por moradores de casas vizinhas e padres da igreja Vendeskaya, e da igreja de João Belogradsky, em particular, estavam, né? O que a galera falou que viu, né? O assassinato de uma menina de 12 anos, presumivelmente Praskoia Nikitina, através de espancamentos prolongados. O assassinato em consequência de tortura prolongada de Fekla Gerasimova, de 19 anos, cujo corpo foi oficialmente entregue à primeira equipe policial, onde os padres viram o seu corpo. Manter servos em grilhões e toras. Isso foi relatado por 4 pessoas que moravam ao lado da casa de Daria. Manutenção a longo prazo de servos descalços no inverno na neve. Depoimentos foram dados por 9 testemunhas. Castigo corporal prolongado dos servos, durante a qual Daria ordenou pessoalmente aos torturadores bater mais. Isso foi 5 testemunhas, ou seja, todo mundo sabia, só que ninguém falava. Até os padres sabiam, mas ninguém falava. Era, tipo, quase um voto de silêncio, sabe? E dessas 130 pessoas, a maioria diz que, não vi não, sabe? Então, era bem isso. Para eles fazerem essa investigação era complicado, porque eles tinham que fazer essa investigação minuciosa, porque eles estavam falando de uma mulher muito poderosa, né? Um resultado importante dessa busca geral que foi realizada na casa de Moscou da Daria foi a descoberta de um livro muito notável que era preenchido pela governanta dela, e nesse livro listava todos os subornos distribuídos por Daria. Então, assim, os caras anotaram, mano. Os caras anotaram para que eles estavam pagando ali, para que eles estavam molhando a mão. Porque era uma rede grande, né? Não era tipo, não tô molhando a mão de um policial e de um delegado, sabe? Eram nomes grandes. Exatamente, eram vários funcionários da administração de Moscou, então eram os funcionários públicos e da realeza, né? Esse curioso documento revelou o grau extremo de corrupção e ganância inescrupulosa inerente a funcionários proeminentes, graças aos quais os assassinatos cometidos no centro de Moscou ano após ano foram ignorados pelos funcionários responsáveis pela manutenção da lei, da ordem e da legalidade, né? Então, assim, ela comprou a cidade, assim, era o Rio de Janeiro, tá ligado? Era milícia. Era a milícia. Entre as pessoas que receberam presentes e dinheiros valiosos de Daria, né, ou seja, neste caderninho, estavam, saca só, gente, o chefe do escritório da polícia, o conselheiro imobiliário, que era o cara que tipo, cuidava enfim, dos imóveis, né, da época, o promotor da ordem do detetive, os presentes na ordem do detetive, conselheiros judiciais, secretário do gabinete secreto, que era um gabinete que tinha a ver com questão de poder também jurídico, atuário do departamento de investigação e etc. Isso explicava porque nenhum dos queixosos contra Saltykova conseguiu encontrar a verdade em Moscou. É isso, sabe? Ela tinha todo mundo que era pica nos poderes de lá. Um dos crimes mais escandalosos de Daria Saltykova foi o assassinato de Fekla Gerasimova. Essa garota acabou sendo sua última vítima, morrendo em julho de 1762, no momento em que a investigação contra Saltykova já estava sendo decidida em São Petersburgo. A mulher, espancada na casa de Daria, em Moscou, foi levada para a vila de Troitsky para ser enterrada. Um empregado da Daria foi instruído a organizar o funeral da Gerasimova antes dela morrer mesmo, enquanto ela ainda estava viva. Não havia nenhuma dúvida de que ela foi submetida ao espancamento mais severo de todos. De acordo com outro servo, o seu cabelo foi arrancado, a sua cabeça foi quebrada e suas costas estavam podres, em palavras dele. O cadáver de Fekla, desfigurado por espancamentos, foi visto não apenas pelos moradores de Troitsky, mas também por moradores de outras aldeias. Foi apresentado o cadáver de uma mulher torturada no escritório do governador civil de Moscou. O caso foi bastante escandaloso, nenhum dos funcionários queria fingir que nada estava acontecendo e, portanto, eles tiveram que chamar os médicos e informar à polícia o que havia acontecido. O Dr. Fyodor Smirnov examinou oficialmente o corpo e registrou por escrito numerosos vestígios de lesões corporais. O seu ato foi transferido para a polícia de detetives. O corpo de Gerasimova também foi enviado para lá.
Tipo, chegou ao extremo que mesmo a galera tava passando pano. Viu que Mas tipo assim, foi a última foi a vítima, né? última. Tipo, até lá, tipo, teve que chegar nisso, E sabe? essa mina, tipo, já tava começando a ter o burburinho sobre a Daria. Então, E ela tinha 19 anos, é. né? Então, assim, tipo, já tava o início da investigação, já tinha iniciado a investigação, né? Quando Uhum. aconteceu isso. Então, foi mais fácil, porque aí a galera falando assim, ó, já estão falando mal dela, então provavelmente é isso mesmo, né? É o começo do fim, né? Exatamente. De acordo com os detetives forenses, durante o período de 6 a 7 anos, Daria Saltikova teria assassinado por vários métodos 139 pessoas, incluindo meninas de 10 a 12 anos. Desta lista, 50 pessoas. É aquela coisa, né? Tipo, a galera fala que ela matou 189, mas poucas comprovações. Por quê? 50 pessoas, teoricamente, foram oficialmente consideradas mortas por doenças. 72 pessoas estavam, entre aspas, desaparecidas sem deixar vestígios. 16 foram consideradas deixadas ao marido ou fugidas, né? Então, basicamente, os dados oficiais não batiam com assassinatos, né? Uhum. Ela foi considerada culpada por ter matado 38 servas ao espancá-las e torturá-las até a morte, né? Que foi quando eles conseguiram maiores comprovações. Mas a imperatriz ainda não sabia como puni-la, pois a pena de morte havia sido abolida da Rússia em 1754. E a nova imperatriz precisava do apoio da nobreza, porque também ela tinha o receio de, por exemplo, Julgar um nobre, voltar com a pena de matar um morte e nobre matar um nobre, sendo que ela e precisa. queimar o filme dela. Exatamente. Né? É. A imperatriz Catarina II estava ciente que não somente a Dária, mas vários outros nobres também matavam e espancavam seus servos. Ou seja, a pena de morte tinha sido abolida, mas não para os servos, né? Só para a realeza e nobreza. Exatamente. A Catarina II usou o caso como um julgamento de fachada que marcou uma nova era de legalidade. Em 2 de outubro de 1768, uma sentença de prisão perpétua no claustro Ivanovsky foi proferida a Dária, precedida por uma cerimônia de execução civil na Praça Vermelha em Moscou. Em um espancamento público na Praça Vermelha, ela foi acorrentada em uma plataforma por 1 hora na frente da multidão, com uma placa pendurada no pescoço com o texto: "Esta mulher torturou e assassinou". Muitas pessoas foram assistir o ato enquanto ela estava sendo ridicularizada com desprezo por toda a nobreza, que antes passava um pano. E aí depois a Dária foi enviada para a prisão perpétua no porão do convento Ivanovsky, em Moscou. E aí também tem um lance, gente, não estou falando que, obviamente, ela é uma vítima do machismo, coisa do tipo, mas tinha muito cara que fazia isso também. Você vê Sim, relatos de muitos caras que matavam as servas, que faziam torturas com as servas, enfim, né? E, obviamente, o número dela era um número gigante de pessoas, né? sim. Mas ela, se eu não me engano, ela é tida como a mulher que mais matou, assim, no mundo. Mas acontecia isso com outras pessoas. Mas ela era uma viúva, né? Ela tinha os casos dela. Diziam que muitas vezes ela torturava, né? Que nem os caras matando quem eles gostavam, porque ela se envolvia com esses homens. Então ela não era o exemplo de mulher, Uhum. né? Então era muito mais fácil, né? Usar ela como um exemplo de que a Catarina II não ia se abaixar por conta de dinheiro, sabe? Uhum. Então a galera gostava muito dela até então, sabe? Passava um pano real. Sua sentença exigia que ela fosse encarcerada em uma masmorra de mosteiro acorrentada e na escuridão. Uma sala de madeira sem janelas foi construída para ela. Então, por muito tempo, ela viveu em completa escuridão. Ela estava sob a guarda 24 horas. Uma freira trazia comida e uma vela. Após as refeições, a vela era retirada, né? Ou seja, completa escuridão. 24 horas, quase. No veredito imperial também estava a prescrição. Desta reclusão, leve-a para fora em tal lugar durante os cultos da igreja, onde ela pudesse ouvir sem entrar na igreja propriamente dita, né? Ou seja, tipo, ela podia ouvir a missa, mas não podia entrar na igreja.
Na cela penitenciária, totalmente às escuras, Saltykova deu as costas ao mundo por 11 longos anos. O convento de Moscou era conhecido como um lugar onde muitas mulheres de linhagem aristocrática eram presas contra sua vontade. Suas famílias normalmente faziam oferendas suntuosas para o mosteiro para a manutenção da permanência das mulheres. Lá, muitas vezes, sob o pretexto de doença mental, que seriam enviadas prisioneiras secretas do Departamento de Investigação e do Departamento de Investigações Secretas, normalmente envolvidas em casos políticos e criminais. Todas elas presas sob a supervisão das irmãs do convento. Então, assim, você traiu seu marido, é doente, vai para o convento. Você se apaixonou por um cara que não é um burguês, vai pro convento. Então, eles tinham toda essa era a desculpa, mesma né? linhagem, né? Tipo, Uhum. a Saltykova que matou várias pessoas e tudo mais, tava no mesmo convento que essas outras Que essas mulheres. outras mulheres. Uhum. Exatamente. Só que a única coisa é que a Saltykova era tratada de uma maneira mais rigorosa. Após 11 anos, em 1779, Saltykova foi transferida para um dos edifícios do mosteiro. Essa sala continha uma janela com persianas. Há relatos que Saltykova cuspia em espectadores curiosos, insultava-os e enfiava um pedaço de pau neles pela janela. Continuava uma pessoa ótima. Se sua doença mental foi resultado, né? Tipo, porque concluíam que ela poderia ter, né? Depois dos 11 anos. Pelo confinamento solitário ou meramente agravada por isso, não está claro. E também, tipo, tinha muita história de que a galera, principalmente criança, sabe? Ia lá espizinhar ela. Tipo assim, janela. Assim, você ficar trancada 11 anos numa cela, bem não vai fazer, né? No frio. No frio não, no escuro. No escuro. Mas ela não entrou nessa cela normalzinha, não, né? Ela entrou lá, já tava com o diabo no corpo, já. Sim, né? Não matar 139 pessoas à toa não foi, né? Exatamente. Já depois de 1779, Saltykova teria dado à luz ao menino um filho de soldado de guarda. No entanto, a confiabilidade dessa informação é baixa, pois a essa altura ela já teria 50 anos. E ok, né, gente? Hoje em dia tem mulher que tem 50 anos e que faz, mas dá tratamento hormonal, assim, coisa, né? Naquela época, a questão de mortalidade de 50 anos já era idosíssima. Não, exato. Você nem vivia até 50 anos. Né? Exato. Ela morreu em sua cela em 27 de novembro de 1801, aos 71 anos, após 33 anos de encarceramento. O documento de Solme, né, no entanto, fornece 1800 como um ano de sua morte. Né? Então, 1801 ou 1800. Então, é isso, gente. Esta mulher... A doidinha, Daria Saltykova. Sim. Nossa, mas matar 139 pessoas é muita gente, cara. É muita gente. E é isso, né? Tipo, se você vai pesquisar sobre ela, você vai ver que não somente ela fazia isso, né? Uhum. Mas era muito reflexo da época, né? De como que viam as pessoas mais pobres, né? Sim, e também porque ela, tipo assim, se ela não tivesse matado 139 e fossem só 39, sabe? Sim. Nada aconteceria. Porque você vai ver, por exemplo, eu peguei um site russo, inclusive, gente, vou ver se eu pego depois, coloco nas referências, que é muito engraçado. Agora eu acho que já saiu, mas quando eu fui, eu acho que era a época de Dia dos Namorados da Rússia, sei lá. Aí eu tava lendo sobre essa serial killer e aí o meu mouse passava e aparecia um rastro de coraçãozinho, sabe? Esse site russo. Eu lembro que você falou isso no grupo. Quase que eu printei, tava belíssimo, assim. E aí... você vai lendo, fala, olha, mas também um vizinho dela pegou a mulher de um servo e, tipo, tirou a pele dela na frente de geral, sabe? Então acontecia também outras coisas. Só que o dela foi um lance de quantidade, foi um lance de dela ser mulher também, sabe? Sim. Então juntou. E aí, entre aspas, né? Muitas aspas. Bom de tudo isso é que no final das contas foi feita uma pesquisa que isso tá. Tipo, tá comprovado que rolava na época. E não é só sobre ela, né? Sim. Vamos ler os comentários? Vamos ler os comentários, gente. É isso.
lá. Semana passada a gente teve o episódio de conspirações, né, gente? Isso. Vou ler esses comentários. A gente tem aqui o comentário da Gabi Laroca, que é do República do Medo, que a gente ama. E ela disse assim, amei. Então, Gabi, a gente também te ama. Em breve você também estará aqui no 1001 participando com a gente, sabe, né? Sim. E aí, ó, o Kaique Senque comentou aquele: caramba, o Danizudo ainda existe? Lembro que na época que eu conheci o canal fiquei triste, pois segundo ele, a Rihanna em Umbrella estava exaltando o diabo. Gente, o Danizudo ainda existe. Vocês, se quiser, eu boto o site depois. Ele ainda tá fazendo post. Danizudo, você ainda tá escrito Knowledge is Power. Por exemplo, entrei agora no site do Danizudo, tem o que aconteceu com o Danizudo, entendeu? Porque ele deu uma sumida. E aí ele fala, eu lembro que um tempo atrás ele falou assim, que o nome dele foi por conta de, tipo, chamar atenção, assim, sabe? Seu nome engraçado, mas que ele fala coisa séria. Então é isso, o Danizudo ainda existe. Vamos lá, gente. Se vocês querem saber sobre teoria Illuminati, é esse cara. É esse cara. Sim. Lendo aqui, Aline Massi, disse parabéns, os melhores podcasts do assunto. Eu amo demais, Brasil. E devo dizer que não foi uma boa ideia falar dos primeiros episódios. Eu fui lá toda curiosa, ouvir desde o começo. A Bruna treme ao ouvir. A Bruna treme. ao ler isso daí. Nossa, não dá. Porque, sério, a gente às vezes quer rever alguns episódios. Porque tem episódios que, tipo, a escrita tá muito boa, o roteiro tá bom, mas o áudio tá uma merda, gente. E acontece. É isso. Aqui, ó. A Gabi Nascimento, que é Gabs NCT, ela, parabéns, 1001, melhor podcast. Muito obrigada. Uma observação é que na série Supernatural tem um episódio sobre os nazistas terem um núcleo de magia que permitiria o Hitler ser ressuscitado no corpo do seu descendente mais próximo. Loucura total. E eu acho que foi baseado numa dessas teorias da conspiração. Na verdade, isso não é nenhuma teoria da conspiração, é real. O Heinrich Himmler, que era tipo o braço direito do Hitler, ele fundou lá o Sonnenrad lá, que é o Sol Negro. Quer dizer, né, esse era o símbolo, né, desse, eles chamavam de, tipo assim, ocultismo dentro do nazismo, sabe? Então, assim, eles tinham um núcleo nazista só para esse tipo de pesquisa, tem vários livros sobre isso, eu acho que até rolaria um episódio só disso, mas se a gente for ver, tem até mesmo no Indiana Jones, lá na Arca Perdida, lá no Hellboy, tem várias referências a isso, inclusive até no Capitão América, que tem lá o Caveira Vermelha, ele é tipo melhor amigo do Hitler, sabe? A gente tem muito disso em Hollywood, por exemplo, né? A gente sempre vê essa associação do nazismo com o ocultismo. E é isto. Só queria comentar também que muitos comentários de ódio aos Beatles. O que eu esperava ao contrário, recebi afagos. E é isso, gente. Eu gosto que teve uma pequena evolução. Porque antes, eu fazendo episódio... como dizer? Um episódio educado sobre o John Lennon, a gente foi avacalhado. Agora que eu falei explicitamente, não. Amo vocês, nossos ouvintes. E só o último... Acho que o último já, né? Da Carolina mesmo disse: 3 anos que acompanho, lindas. Ai, que ótimo. A gente fica muito feliz também que vocês acompanham há tanto tempo. Muito mesmo. Pessoas fiéis. Tem vários aqui falando mal dos Beatles, né? Tem vários. Quer ler esse daqui da... não, vai. Adorei a teoria do Jimmy Page, porque ele é um serial killer. Já quero um EP com supostas vítimas dele já. Gente, ó, se eu achar, numa próxima vez que a gente for falar disso, de teorias e tal, porque é uma teoria, né, gente? Uhum. Vou fazer episódio de Jimmy Page aí, porque vai que me processa. E eu gosto. Exato.
Entendeu? Fui no show do Robert Plant só porque pra ver o velho, que eu achei que ele ia morrer, não morreu. Inclusive. Robert Plantas. Robert Plantas. Então, assim, mas qualquer dia eu posso fazer essa tour do Jimmy Page serial killer bruxão. Eu vou conhecer a casa do Jimmy Page lá na Escócia, agora que eu vou lá. Vê se você acha provas. É isso. Eu estou indo investigar em louco. Em louco, vai lá ver. Vê se você Não, acha é em louco mesmo, amiga, porque eu vou estar muito louca. Chegar vomitando na cama do Jimmy Page, vai dar certo. Gente, aliás, se você mora aí na Escócia e quiser me hospedar, fica aí o aviso. Aliás, não, é sério, essa parte que é importante. Em Dublin, eu sei que tem ouvinte em Dublin. Quem for ouvinte de Dublin não me mandar uma DM me oferecendo um sofá, vocês vão ver se eu não vou bloquear o sinal pra Dublin aí, do podcast. Falar pro Spotify parar de mandar. Vou ler aqui o comentário da Mandy Rocker. Já passei mal logo na foto do post. Eu sou PhD em Avril, então consigo rebater todos os argumentos dessa teoria a Lucy Crazy. Mas vou me limitar a apenas elucidar a dúvida da Bruna. A pronúncia é Avril mesmo, e não Avril. Nem terminei de ouvir ainda, mas cheguei na parte de Frozen e posso dizer claramente que já se tornou um dos meus episódios preferidos. Adoro teorias conspiratórias, parabéns pelo aniversário do podcast e que venham muitos pela frente. É isso, gente. Tem várias aqui, ó. Tem uma outra aqui. Meu namorado é canadense e não sabia que a Avril tinha sido substituída. Tive que contar pra ele, disse o Matt Peltonen. Falta cultura. Falta cultura. Entendeu? Falta cultura, mas eu gosto que você apresentou essa teoria que é válida, né, gente? É isso, mostra o Danizudo pra ele também. E é isso, gente. Acho que terminamos de comentário. Jéssica, quer dar algum recadinho de saideira? Por agora não, gente, mas é isso. Lembrando que a gente aceita comida. É isso. Sabe? Eu queria só avisar todo mundo aqui que até o final de maio eu vou gravar só os minis, porque eu tô fazendo um curso de segunda-feira, então eu preciso... ele bate com o horário da gravação do podcast, mas semana que vem a Bruna está de volta junto com a Jéssica e vocês me veem na terça-feira no mini episódio contando uma história de vocês, uma história nossa ou uma viagem muito louca da minha cabeça. Fechou, gente. Quer dar tchau, Jess? Tchau, galera. Até a próxima. Um beijo, gente, e até mais.